Eu vou ler para vocês um relato enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. O nome do relato é A Criatura da Mata. Oi, eu vou ler para vocês um relato que eu recebi no e-mail assustadoramente@outlook.com. Quem enviou foi o Leonardo. Leonardo enviou um conto há uns dias atrás e ele prometeu que enviaria alguns relatos. Que ele contou que tem uns amigos da melhor idade, né, da terceira idade, essas pessoas sábias, que tem muitas histórias para contar, e ele está conversando com esses amigos dele para enviar a história para a gente. Então, essa história aqui aconteceu com o senhor Miguel Vitali, que foi um grande amigo do seu falecido nono. E ele é considerado nono para ele também, para o Leonardo. Então, isso se passou quando o seu Miguel veio para o Brasil. E ele vai contar detalhadamente. Então, agora quem vai contar esse relato é o senhor Miguel Vitali. Vamos lá. Era meados de 1958, poucas semanas depois que cheguei da Itália para o Brasil, mais especificamente para São Miguel dos Campos, visitar um velho amigo. Ele morava numa fazenda bastante aconchegante. Moravam ele, sua noiva e a família da mesma. Ele numa casinha mais afastada que fora cedido por seu sogro. Sua noiva e família moravam na casa principal. Fiquei muito feliz pelo Geraldo, nome do nono do Leonardo. Afinal, tinha que ter muita coragem de largar tudo em sua terra e desbravar terras estrangeiras. E ainda por cima, está tendo vitória na vida. Sempre tive um carinho enorme por aquele bastardo. Ele deu uma risada aconchegante e saudosa nessa parte, né, que ele tratava como bastardo. Enfim, lembro que fomos até o casarão principal. Eu iria conhecer a noiva do Geraldo e a família dela. Logo de cara se mostraram pessoas muito humildes e alegres. O pai da noiva era o principal distribuidor de carvão naquela época. Ele era loiro, alto e tinha uma feição de alguém muito sério. Assim que nos conhecemos, a matriarca da casa nos convidou para ficarmos para o jantar, e assim aceitamos, obviamente. A noiva de Geraldo entrou para dentro de casa junto com suas irmãs, coisa normal na época. As mulheres iam para dentro e ficavam ali, uma conversa apenas entre os homens. E ficamos ali na área do casarão, né? Geraldo e o seu sogro. E o seu sogro com um olhar fixo na mata fechada que rodeava uma parte de sua fazenda. Comecei a puxar assunto e a conversa fluiu naturalmente. E não sei ao certo como chegamos nesse assunto, mas chegamos a um ponto da conversa onde o sogro do Geraldo falou que nunca entrava naquela mata sozinho. Confesso que, olhando assim para ele, era difícil acreditar que um homem daquele porte físico teria receio de algum bicho do mato. Pelo menos era essa a ideia que eu tinha. E como se estivesse lendo meus pensamentos, ele se virou para mim e falou: Miguel, a pior e mais perigosa criatura que existe na mata é o homem. Ela apenas se defende do jeito que pode. E voltou a olhar para a mata enquanto se balançava naquela cadeira. Geraldo olhou para mim e trocamos o típico olhar de quem não tinha ideia do que responder. Apenas concordamos. A conversa continuou e passamos algumas horas. O jantar estava pronto, uma mesa enorme, farta e variada. Jantamos na companhia do senhor Giuseppe e sua família. Após a janta, ficamos todos por ali mesmo. Agora, as mulheres já estavam retirando a mesa e indo para a cozinha. E ficamos ali conversando mais um pouco. Com o findar da noite, o senhor Giuseppe se despediu e se retirou para seus aposentos. Mas claro que antes ele chutou para fora a mim e a Geraldo. Afinal, se o homem da casa não estava presente, não tinha sentido dois homens ficar dentro de sua casa, não com suas filhas e esposa. E assim ia Geraldo e eu de volta para a casinha afastada onde Geraldo residia. Chegamos, Geraldo foi para sua cama improvisada,
e eu deitei no canto do que seria a sala. Já era tarde da noite, quando comecei a pensar sobre o que o senhor Giuseppe me falara, e decidi que iria na tal mata no dia seguinte. Estava decidido. Iria matar essa curiosidade, afinal, um homem de um certo poder, rodeado de peões e vigias em sua fazenda. O que ele poderia temer? Fiquei com isso martelando em minha cabeça até que apaguei de sono. No dia seguinte, logo cedo, estava eu na frente da casinha onde passara a noite, lavando minha boca e rosto, quando vejo que de dentro da mata voltavam alguns homens, um grupo de 5 aproximadamente. Foi quando percebi que eles estavam acompanhando as 3 filhas mais jovens do senhor Giuseppe. Pensei, para que tanta segurança? Geraldo chegou logo atrás, dizendo que as meninas tinham o costume de brincar na mata desde novas. Mas por algum motivo o senhor Giuseppe, de uns meses para cá, só permitia que as mesmas fossem acompanhadas de seus homens. Foi quando falei para Geraldo que iria dar uma volta por aquela mata. Iria até o lugar onde as funcionárias da fazenda iam buscar água. Geraldo, assim como eu, também não levou muito a sério sobre os avisos do senhor Giuseppe, e me falou apenas para esperar que ele também iria para darmos uma volta pela tal mata assustadora. Depois de umas boas gargalhadas, lá íamos nós em direção à mata. Não era nada diferente de qualquer outra. Enquanto íamos mata dentro, íamos conversando, nossas boas e velhas conversas em nossa língua. Aquilo fazia nos sentir em casa novamente. Quando percebemos um assobio bem agudo dentro da mata, e o assobio vinha como se estivesse correndo em nossa direção. Cada vez mais perto e mais agudo. Aquilo nos deixou em total estado de alerta e desencadeou nosso instinto de sobrevivência. Foi quando puxei uma faca e, ao mesmo tempo, Geraldo puxou seu facão da cintura e ficamos parados no meio da mata, olhando para todos os lados, de costas, um para o outro. Não seria a primeira vez que nos deparávamos com um animal no mato, mas era o primeiro tão rápido que fazia tal som. Foi quando pudemos ver que dentro do mato fechado algo corria em nossa volta, porém, a uma certa distância. Começamos a correr na direção contrária da que estávamos indo, e a todo momento os assobios estavam logo atrás de nós. Nisso percebemos que não importava para que lado fôssemos, sempre parecia que estávamos no mesmo lugar, como se estivéssemos correndo em círculo. Foi quando paramos perto de uma grande jaqueira, no meio de uma parte aberta do mato. E lá ficamos de costas para a jaqueira, armados de nossas facas e sussurrando um para o outro. O que diabos era aquilo? Os assobios continuavam à distância, muito agudo e alto. Risadas podiam ser ouvidas dentro do mato, sempre em lugares diferentes do anterior. Enquanto sentíamos e víamos de canto de olho algo nos observando e logo correndo entre a densa mata. Ficamos nesse sofrimento por alguns minutos, ou pelo menos foi o que pareceu para nós. Foi quando avistamos um grupo de peões armados do senhor Giuseppe com cães farejadores. E no meio deles o senhor Giuseppe e a noiva do Geraldo, que perguntou o porquê de termos sumido por tantas horas. Foi quando dissemos que estávamos há apenas alguns minutos ali, quando seu Giuseppe falou que já havia se passado muito do meio-dia, e que estranhou quando pediu para um peão ir até a casinha nos chamar para o café da manhã e não nos encontrou. Foi quando ele disse ter a certeza de que tínhamos ido para o mato. Afinal, não é como se tivesse muita coisa para fazer em sua fazenda. Bem, voltamos para a fazenda, mas nunca mais, nem eu nem Geraldo, ousamos pisar nossos pés novamente naquela mata. No dia do casamento do Geraldo, lá na fazenda mesmo, logo após a festa, estávamos falando sobre a experiência nada agradável que passamos alguns meses atrás, quando olhamos para a mesma mata que passamos o tal sufoco, e ouvimos algo que gelou o sangue em nossas veias.
o mesmo assobio alto e agudo, seguido de uma distante gargalhada. Mas dessa vez não foi apenas nós dois que testemunhamos, e sim todos os presentes da festa. Até hoje não sei o que ou quem era aquela coisa, mas sei que até hoje continua lá.